Então, o tema de hoje é o capítulo 1 do livro Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais, um diálogo com a psiquiatria. E, no caso, nós vamos estudar hoje o capítulo 1, porque estamos iniciando hoje o grupo de estudo, né? Nós vamos tentar hoje encerrar o nosso encontro, faltando uns 3, 5 minutinhos para 7 horas, porque vocês precisam entrar em outro link para supervisão de casos, são links separados. E também gostaria de deixar o recado, caso alguém aqui não faça parte da turma da formação e nem da turma de pós-graduação, porque esse grupo de estudos também é aberto para outras pessoas, deixe o nome aqui no comentário para depois a gente conseguir emitir a declaração. Eu acredito que vocês já podem iniciar, desejo um bom encontro a todos. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou aqui para dar um suporte. Estão me ouvindo agora? Isso? Tá. Eu vou compartilhar e aí a gente pode iniciar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Tá. Me sinalizam que às vezes a gente ganha um baile da tecnologia. Deu? Deu certo? Sim. Sim, certinho. Show. Então, vamos lá. Então, vou me apresentar, né? Vou apresentar o grupo, né? Amanda, será que a Ana Paula entrou? Acho que não. Acho que ela não conseguiu entrar ainda. Tem a Ana Paula tentando conectar aqui o áudio. A Ana Paula Giordani. Não sei se é essa. É a Ana, então. Olá! Oi, Ana. Olá, Estávamos te esperando. Obrigada. Então, vamos lá, né? Vamos seguir, que o tempo é curto. Então, né, nós somos o primeiro grupo, né, dando início à abertura do grupo de estudos da pós e formação. Então, nós vamos trazer sobre o livro, né, Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais, o capítulo 1, que é um estudo, então, sobre terapia cognitiva. Então, o nosso grupo ele é formado pela Ana Paula, por mim, Andriele, e pela Amanda. A gente vai se conhecendo ao longo do curso, né? Então, vamos lá. O que nós vamos ver neste capítulo hoje, né? A gente vai ver alguns pontos, né, históricos do início das terapias cognitivas, né, centrando-se principalmente no principal estudo, né, que Beck passou a desenvolver, né, para o modelo de reconstrução cognitiva que era para depressão, destinada à depressão. E também a gente vai ver alguns pontos que serão destacados a partir desses modelos, que são os conceitos básicos da terapia cognitiva, do que ela é composta, os níveis de cognição, conceitualização, estrutura de sessões, tratamento e algumas técnicas da própria terapia cognitiva. Então, vamos lá. Então, eu vou trazer um pouco, né, sobre as mudanças. Se vocês observar, na primeira página do capítulo, tem essa descrição, né? Visão geral histórica das teorias e das terapias cognitivas comportamentais. Então, houve um momento, né, de mudanças. Essas mudanças foram tanto por modelos de terapias, de busca de terapias, tanto por modelos de teorias. Então, a gente sabe, né, que a psicanálise, ela foi muito forte, né, antes e durante a década de 1960. Então, era a teoria estudada, era a teoria aplicada, né, e era voltada, né, à psicologia clínica e à psiquiatria, né, utilizando os manejos da psicanálise. Após 10 anos, houve-se, né, uma ruptura, né? De que forma? Aconteceu nos Estados Unidos, passou-se a ter um questionamento entre a ciência, né, pesquisa, ciência, esse envolvimento,
de que talvez a abordagem, né, psicanalítica não específico para os transtornos mentais não seria só naquele modelo, né? Só no viés da escuta terapêutica, no viés da interpretação de sonhos, da associação livre, né? Então passou-se a buscar novas ferramentas, novas abordagens. E nesse meio termo e meio tempo, Beck aparece, né? O nosso paizinho da TCC. E aí algumas das terapias, né, das teorias cognitivas começaram a surgir na década de 1970. Se vocês acompanhar, né, o início do capítulo, vocês vão perceber que aparecem algumas, como, né, a terapia racional emotiva, vamos lá, o treino de inoculação ao estresse. Então, vão surgindo manejos diferentes, né, do que apenas a psicanálise em si e centrada naquela abordagem. E aí, né, Beck pensou no modelo de reconstrução. Então, reconstrução vem de uma reformulação, né? Reconstruir um modelo já aplicado que visava a psicanálise, né, para um modelo diferente, uma visão diferente. Ele buscou tentar, né? E a partir das tentativas cognitivas, Beck, então, foi construindo algumas aplicações, né, umas testagens. Então, entre 1956 e 1979, Beck, então, desenvolveu e sistematizou um modelo de terapia cognitiva, né? Então, já veio essa mudança a partir dessa nomenclatura, terapia cognitiva, partindo mais da cognição, do pensamento, com foco, então, em estudar qual seria o processo psicológico central que envolve a depressão. Então, possivelmente na época, né, não vou falar com certeza, a gente não sabe, mas possivelmente na época existiam muitos modelos, né, de pessoas entristecidas, pessoas com distorções de pensamento, com alguns desejos de não se motivar mais à vida, enfim. E Beck, então, propôs estudar da onde vem, né? Da onde vem tanta tristeza, da onde vem tanta angústia, da onde vem o desânimo, né? Da onde que está vindo? E aí ele fez um estudo de pesquisa. Ele propôs, então, 2 grupos. E nesses 2 grupos ele pesquisou e desenvolveu um estudo diante dessa perspectiva, compreendendo da onde surgem, né, os modelos de depressão, de que forma isso aconteceria. E ele definiu, então, um ponto central. Nesse primeiro momento do estudo, ele trouxe a raiva internalizada enquanto um processo psicológico. Então, a raiva, ele lançou a raiva como uma emoção predominante. Mas ele recorreu aos sonhos, porque na época se trabalhava muito nos sonhos, né? Os sonhos eram muito pesquisados, então eram feitas as interpretações e a partir das interpretações se tinha respostas, né? Então ele partiu disso, ele foi reconstruindo aquela abordagem da psicanálise para a terapia cognitiva. E nesse meio período, né, ele desenvolveu essa pesquisa primordial, né, pensando na emoção raiva, numa ação que todos nós vivenciamos, que é os sonhos, e ele definiu, então, esses grupos em pacientes deprimidos, né, pacientes tristes, desanimados, que seriam, então, pacientes com probabilidades de depressão e pacientes, então, naturalmente bem, né? Pacientes não deprimidos. E ao longo dessa pesquisa, ele percebeu que não encontrou diferenças nenhuma, nenhum comportamento desadaptativo, nenhum conteúdo que iria ameaçar a vida do sujeito, nenhum comportamento agressivo, não encontrou. Mas houve-se, então, uma alternativa, um segundo ponto, um segundo momento que ele pensou, bom, vou incluir algo ali. Então, ele
trouxe a raiva, que hoje a gente reconhece que raiva faz parte das emoções, de uma das nossas emoções, trouxe o sonho como ponto focal, né, desse modelo de reconstrução, e trouxe um sentimento, que é o sofrimento. Daí, então, o que aconteceu? Ele buscou o sofrimento como uma alternativa. Bom, por que não usar o sofrimento ali para investigar? E aí ele continuou fazendo a mesma pesquisa, com pacientes deprimidos e não deprimidos, né? E nessa busca da interpretação e da construção do sonho, ele compreendeu que o sofrimento estaria mais instalado, vou dizer dessa forma, em pacientes deprimidos, né? Em pacientes com probabilidades de estar já em um quadro de depressão, em um quadro de sofrimento, né? E no fim disso, né, ele compreendeu que o sofrimento, ele não se baseia apenas no sentir, no vivenciar emocionalmente, né, mas que esse sofrimento derivaria de algo, de alguma situação que esse sujeito, que esse paciente sofreu, vivenciou durante o seu período de vida ou num período curto de tempo, né? E recorreu a isso que o comportamento poderia estar atrelado, num estado de alerta, né? Então, há um sofrimento interno, consequentemente, há um comportamento ali que vai se ter, que vai se existir. Se vocês vão querendo me auxiliar, bem, tranquilo, tá? Podem me interromper. É para isso que serve o grupo de estudos, né, Vitória? Exatamente. Isso aí. Ficam bem à vontade. E aí, né, ao perceber que o sofrimento pode estar atrelado ao estudo, né, um grande causador de sintomas depressivos, e que o comportamento também poderia ter vínculo, Beck percebeu que a necessidade de sofrer poderia ser encontrada além dos sonhos. Não só na pesquisa dos sonhos, não só na interpretação dos sonhos pelo viés da psicanálise, né? Então, esse foi o ponto em que ele reconheceu que, estudando os sonhos, não só eles apresentavam sinais, né? Que outros fenômenos, que outras questões poderiam estar atrelados ao sofrimento. E aí ele compreendeu que, bom, a cognição, né, poderia estar atrelada. E aí ele traz, né, que os fenômenos cognitivos nos indivíduos depressivos, quando acordados, também aparecem, também se destacam. Até parece engraçado, né? Hoje a gente percebe que é o ponto principal, que é isso, né? No comportamento, na vivência de um paciente, que essa desmotivação, essa tristeza frequente, um choro frequente, já aparece no comportamento, né? Mas como na época predominava muito a teoria psicanalítica, a interpretação dos sonhos, dos desejos, a livre associação, não se percebia o contexto comportamental, né? Como esse paciente vinha à sessão? Como que estava o perfil dele ali? Como que estava o emocional dele? E esse foi o grande diferencial que Beck percebeu diante da TCC, né? Diante da terapia cognitiva. E aí Beck destaca, né, que certos padrões cognitivos poderiam ser responsáveis pela tendência do paciente a fazer julgamentos com um viés negativo de si próprio, de seu ambiente e do futuro, que, embora menos predominantes no período fora do episódio depressivo, se ativariam facilmente durante os períodos de depressão, né? Então, pensamentos acelerados, pensamentos desconexos sobre si mesmo, estaria mais propenso a sentir esse estado e ficar em estado de vigília ali, diante das suas ações, diante do se perceber que não se está legal, que não se tá bem. E aí, Beck traz um modelo cognitivo, né?
O modelo cognitivo, ele nos traz e nos reforça algumas bases enquanto ser humano, destacando que somos seres humanos, sentimos emoções, mas temos emoções, né? E que essas emoções são predominantes, elas estão ali, né? No nosso dia a dia, estão ali nos nossos sonhos, estão ali no nosso acordar, no nosso viver. E aí o modelo cognitivo baseou-se, né, a partir das emoções humanas, como a base do processamento do pensamento. Então, a mente em constante atividade diária, dia a dia, o seu funcionamento, gerando pensamento, raciocínio, cognição, possibilitando afeto e condutas que permitem ao indivíduo uma maior ou menor percepção da realidade. Então, tudo que o indivíduo vivencia, passa, que nós passamos, vivenciamos, está atrelado às nossas emoções, está atrelado ao nosso pensamento, está atrelado às nossas condutas de afeto, de dar, receber afeto, e essas condutas de perceber essa realidade, né, e de reconhecer, ó, aconteceu essa situação, mexeu comigo, eu percebi que isso não está legal. Então, foi a partir do modelo cognitivo que Beck passou a compreender melhor a perspectiva de uma nova teoria. E a terapia cognitiva criada por Beck está baseada nesses princípios, né? No princípio do raciocínio, das emoções, dos afetos e das condutas. Mais que os fatos em si, a forma como o indivíduo os interpreta influencia a forma como ele se sente e se comporta em sua vida. Então, diz muito do que hoje a gente já sabe, já tem conhecimento. Tudo que vai chegar até nós, vamos interpretar de uma forma. E essa forma que a gente vai interpretar pode afetar o nosso dia a dia, pode afetar o nosso comportamento. E Beck, então, propôs, diante do modelo cognitivo, alguns pontos básicos, né? Ele destacou 3 pontos básicos que se destacam nesse capítulo. Eles estão na página 21. Perdão. Na página 22, né? Primeiro ponto, a atividade cognitiva, ela influencia o comportamento. Então, imagina o gêniozinho que estava ali construindo essa teoria, né? De perceber, hoje a gente compreende a partir dos estudos, mas de perceber que a nossa cognição vai afetar o nosso comportamento, o nosso modo de estar, que a atividade cognitiva pode ser monitorada e alterada. Então, a gente não precisa manter aquele mesmo padrão de pensamento, de raciocínio, de comportamento. Ela pode ser monitorada, pode ser controlada, pode ser modificada, pode ser transformada. Não precisamos seguir sempre numa linha de sofrimento, desadaptativa, que não está legal. E o terceiro e último ponto, que as mudanças no pensamento, no raciocínio, determinam as mudanças do próprio comportamento, né? Então, uma interliga-se à outra. Então, a forma com que eu vou interpretar, com que eu vou perceber aquela situação, pode influenciar na forma com que eu vou me pôr diante de uma situação, a ação que eu vou ter diante de alguma situação. Estou trazendo alguns pontos como exemplo. E aí, né, a gente compreende o quê? Que a terapia cognitiva de Beck é uma psicoterapia focal. O que é o focal? É no momento presente, é na situação vivencial. Né? As meninas vão trazer o aqui e agora, né? Focada naquela situação, naquele objetivo, né? naquele método, naquele planejamento, baseada no modelo cognitivo que pressupõe que em transtornos mentais o pensamento disfuncional é um elemento importante. Então, compreendendo o pensamento disfuncional, aquele pensamento que está ali, que está desenrolando, né, que está enrolado, que está predominante na vida daquele sujeito, pode ter alteração, pode ser melhorado ou pode ser modificado. E a modificação de pensamentos disfuncionais leva à melhora sintomática dos transtornos,
Aqui ele destaca, né, o texto fala em transtorno, mas a gente sabe que pode levar à melhora de si própria, né? A pessoa não precisa estar com um transtorno, né? A melhora de qualidade de vida, de bem-estar, compreensão de si mesmo, e também a modificação de crenças disfuncionais subjacentes, e estabelece uma melhora mais abrangente e duradoura, né? Então, ele enfatiza que trabalhar na linha da terapia cognitiva, né? E mais tarde vem a terapia cognitiva comportamental, tem eficácia, e essa eficácia pode ser duradoura também. E para eu finalizar essa parte e passar para as meninas daqui a pouquinho, Beck traz, então, os 3 níveis de cognição que a gente já conhece, né? Que a gente viu na aula passada também, que são os pensamentos automáticos, né? Os pensamentos que não temos controle, eles vêm de forma espontânea, de forma imediata, né? Mas que conseguimos acessar com mais facilidade diante de certos casos, né? Que conseguimos, a partir de estratégias, a partir de automonitoramento emocional, traçar possibilidades de compreender esses pensamentos automáticos que estão vindo no sujeito, que estão desencadeando certas emoções e certos comportamentos. As crenças intermediárias, né, que passa a ser algo que faz, né, do indivíduo aquilo que ele acredita. É isso, e eu vou seguir assim, se eu não seguir assim, algo vai dar errado, né? Então, ele acaba se colocando ali nessa jogada, nesse pensamento, porque se ele não agir dessa forma, algo pode dar errado. Então, se eu não seguir naquele mesmo padrão do meu dia a dia, naquela linha de pensamento, algo vai dar errado, né? Então, por exemplo, se eu não tomar o meu café da manhã como eu faço todos os dias bonitinho, algo dá errado ali no meu dia, né? Eu vou passar mal, algo vai acontecer com o meu estômago, enfim, são crenças ali que colocadas, né? Que o sujeito mesmo se coloca como uma possibilidade de regramento. E por último, as crenças nucleares, né? E as crenças nucleares, elas acabam sendo mais difíceis de acessar, né? Porque vêm moldadas diante da criança e no seu desenvolvimento. Então, a criança se molda nessas crenças nucleares, nessas crenças que vêm da família, que vêm dos ensinamentos, e acaba acreditando fortemente nisso. Às vezes nem se dá por conta, por isso que é difícil de acessar, porque se perpassa por ela, né? E aí essas crenças passam a ter mais dificuldade de acesso para o terapeuta. Mas aí entra a importância do terapeuta, pelo menos, poder reconhecer esses limitadores. Ô, Andri, Oi. só uma pergunta. Eu fiquei na dúvida quando eu li o texto. Uma crença, ela advém da outra? Porque eu fico pensando, a crença nuclear, ela vem da infância. Será que ela que gera essas crenças intermediárias, que isso que gera o pensamento automático? Ou não? No meu conhecimento, eu acredito que acaba sendo até uma cadeia, sabe, alimentar. Ou seja, eu tenho aquilo como, vamos supor, pensa num exemplo comigo de uma crença nuclear. Vamos Por pensar em exemplo, você conjunto. falou ali do café da manhã. Então, vamos dizer que a criança, ela cresceu achando que se não tomar café, os pais ensinaram para ela que se não tomar café, ela vai passar mal. Então, ela vira um adulto que acredita que se não tomar o café, vai passar mal, e o pensamento automático dele é sempre passei mal porque não tomei café? Ou pode até ser no caso do alimento, né? No sentido, por exemplo, que essa criança nunca teve condições de tomar o café da manhã, né? Então, quanto para ela isso é importante, é necessário, por se não tomar, vai passar mal, vai sentir algo que inconscientemente lembraria uma situação da infância, por exemplo, né? A crença nuclear, ela está mais enraizada, né, nesse processo cognitivo.
Eu acredito que seja nessa linha, nesse viés, pelo que eu estudo também a respeito disso, mas eu posso também estar enganada, a gente vai Vamos construindo. descobrindo junto. Vamos descobrindo junto, né? É, Mas parece que tem mais a ver com o comportamento vivenciado, com as situações, com as experiências de vida e não com o que escutou, né? também, né, que influencia, né, que influencia a partir daquilo que se aprendeu, né? E às vezes a intermediária ela vem muito, muito claro. A minha mãe sempre me disse, lembrei de uma paciente que disse, eu coloquei uma certa época, um momento da minha vida, eu estava pegando um chiclete, abri o chiclete e botei o papel do chiclete na boca e o chiclete em si eu joguei no lixo. E a minha mãe me disse que eu não seria ninguém na vida por conta daquilo. E aí Aí me parece que isso tem mais a ver com uma criança intermediária, porque está muito claro para ela. Agora, o que está por trás é como a mãe se relacionava com as coisas, como a mãe se relacionava, como ela se relacionava de uma forma geral, né? O que ela aprendeu na vivência dela enquanto criança. Não sei, me parece isso. Estou jogando aqui para ver se... Sim, tem a ver também, porque são as experiências, né? E vamos usar também o que a gente sempre ouviu falar na faculdade, né? Dos costumes familiares, das experiências infantis da que essa criança vivenciou. Eu vou ler o trechinho, talvez fique mais claro para todo mundo. Ele está na página 22. Tem lá o ponto bem específico. Crenças nucleares. São o terceiro e mais profundo nível de cognição e tem uma origem nas experiências infantis. Tem uma forma absoluta, negativa, rígida e inflexível sobre o que o indivíduo pensa sobre si. São mais difíceis de ser acessadas e modificadas. Resultam da interação da natureza genética do indivíduo e de sua hipersensibilidade pessoal à rejeição, ao abandono, à oposição, às dificuldades inerentes de se estar vivo e de componentes externos do seu ambiente, que podem reforçar ou aumentar fatores positivos e negativos da natureza genética determinada do indivíduo. O que traz aqui é meio que um abrangente do que a criança já tem enquanto personalidade, né, constituída das suas experiências e também daquilo que a família traz para essa criança, né? Então, são crenças nucleares, como foco que parte da infância, né? E vão traçando formas, perfis que entram no perfil, né? De como essa criança vai se projetando-se para o futuro, né? E vai carregando junto essas crenças, esses pensamentos que é absolutamente assim que funciona. Por isso que se traz, né? Que Beck traz o quanto é difícil de acessar e modificar, né? Mas para nós, enquanto psicólogos, é importante essas crenças nucleares para a gente poder compreender, né, da onde que vem alguns padrões daquele paciente, visto que os pensamentos automáticos e as intermediárias a gente consegue trabalhar, consegue identificar, consegue serem modificadas também. E a crença nuclear, pelo meu entendimento, né, não sei se sempre, mas pelo que eu estudo, na maioria das vezes, ela é muito realmente enraizada, né? E sempre com viés negativo. Então, eu tenho um exemplo aqui de um livro que dá um exemplo de eu sou incompetente, como crença nuclear. E a intermediária, ela é sempre regra, né? Tida como regra. E tem a questão do ser e então. Então, nuclear, eu sou incompetente. A intermediária, é terrível ser incompetente. Se eu trabalhar com muita dedicação, então eu vou me sair bem. Se eu não trabalhar com muita dedicação, então eu vou fracassar. E aí o automático seria eu não consigo fazer isso é muito difícil, eu nunca vou aprender, que aí são afirmações derivadas desses dois outros pontos, né? A nuclear e a intermediária. Uhum. Na parte que nós vamos falar, tem bastante modelinho, assim, tem estudo de Tático, caso. né?
fala sobre um caso e a gente vai falando sobre as crenças, tem bastante, tem exemplo. Daí ilustra Sim, bastante. fica bem mais claro. Mas é isso mesmo, Mayara. É a partir desse pressuposto mesmo. Vamos dar sequência, então. Ana, tu quer que eu vou apertando? Andriele, sim. Eu resolvi fazer um monte de animação, mas é a Andriele que vai ter que apertar o Enter, que eu não sei colocar para compartilhar. Bom, pessoal, eu fiquei com essa parte da conceitualização cognitiva, tá? Que é a habilidade clínica mais importante da TCC, que é o planejamento adequado para que se tenha uma eficácia no tratamento. É importante que a gente saiba o comportamento não adaptativo do paciente, exatamente de onde está vindo esse comportamento dele, para que a gente consiga traçar ali o planejamento, né? Como que a gente vai agir, aonde que a gente vai agir com o paciente. É importante essa conceitualização também, para que a gente não fique ali aplicando técnicas cognitivas e comportamentais sem estruturação. Então, é importante a gente conhecer e dominar, né, a TCC mesmo, tudo isso, ter essa conceitualização, ter essa habilidade, para que a gente não fique aplicando as coisas sem sentido, ter uma estrutura mesmo da TCC. Toda essa estrutura, essa conceitualização, ela é feita em conjunto com o paciente e o terapeuta, não é nada sozinho, o terapeuta não faz nada sozinho, o paciente não faz nada sozinho, é sempre em conjunto ali, tá? É feito um mapa para compreensão mesmo, que eu vou ilustrar mais para frente ali, que está ilustrado no livro, que a gente sempre coloca no mapinha mesmo, para entender qual é o comportamento do paciente, qual é o pensamento dele, para a gente tentar descobrir a crença intermediária, a crença nuclear. Então, a gente faz esse mapinha para facilitar a nossa visualização, para ficar mais a cara ali da TCC. Pode passar. Por que isso, né? Essa frase é famosa. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, não adianta nada a gente ficar aí aplicando tudo de qualquer forma sem saber onde que a gente quer chegar com isso. Então, é por isso que é importante essa conceitualização, essa habilidade, e por isso que é importante a gente ter essa estruturação na hora do atendimento. Os elementos fundamentais para a elaboração de uma conceitualização seriam um diagnóstico, né? A identificação do pensamento automático, do sentimento e a conduta. Então, eu tenho o diagnóstico, aí eu identifico qual foi a conduta do paciente, né? Qual o comportamento que ele teve, qual o pensamento automático que ele teve antes desse comportamento, porque ele sempre pensa alguma coisa, sente alguma coisa, se comporta de determinada maneira. Quais são as estratégias compensatórias que esse paciente encontrou que são essas regras mesmo, tá? Essa estratégia. O que ele faz para fugir de tudo que está acontecendo, desse sentimento, mas a gente vai ilustrar para frente também. As crenças intermediárias e nucleares e dados relevantes da história do paciente. Então, a gente precisa ter tudo isso para conceitualização, tá? Dados relevantes para a gente conseguir levantar o que é importante para o paciente, da onde que está vindo todo esse comportamento, tudo isso, todo esse sentimento. Pode passar. A partir disso, né, hipóteses são criadas e verificadas a partir de situações e pensamentos repetitivos do dia a dia do indivíduo. Então, conforme a gente vai conversando com o paciente, a gente vai conseguindo perceber o quanto essas situações, o quanto esses pensamentos, esses sentimentos, eles são repetidos na vida do paciente, para a gente conseguir chegar na crença central dele. Pode passar. Essa parte, gente, eu vou ler, tá exatamente assim no livro, tá? No modelo cognitivo de Beck, experiências precoces de perda
são interpretadas a partir da sensibilidade geneticamente herdada pelo indivíduo, criando-se, então, estruturas cognitivas que ele denominou de crenças centrais negativas em relação a si mesmo, seu ambiente e suas perspectivas de futuro, estabelecendo um viés no processamento de informação, um erro lógico na cognição. Essas distorções cognitivas alteram as emoções, o comportamento e a fisiologia do indivíduo. São estas crenças centrais negativas que levam à necessidade da elaboração de regras e pressuposições que auxiliam o indivíduo a lidar com esses autoesquemas negativos. Eu acho que isso aqui ilustra, eu falei para as meninas que eu tive uma dificuldade muito grande, que eu leio isso daqui, parece que eu entendi, mas na hora que eu vou explicar, a impressão que eu tenho é que eu não consigo explicar isso, sabe? Eu tive muita dificuldade. As meninas falam, Paula, a gente está aprendendo junto. Vou copiar, colocar e ler, e vou falar o que eu entendo disso, tá, gente? Mas aqui eu acho que fala um pouco sobre o que a Luciane perguntou, sobre estar tudo uma coisa interligada na outra. Então, se o paciente tem um pensamento negativo, ele está se comportando de determinada maneira, eu acho que o comportamento dele é a última coisa, mas é a primeira que a gente enxerga, mas é a última coisa que acontece ali, né? Então, ele se comportou de uma maneira, vamos voltando na cadeia, que a Andréa falou, ele se comportou de uma maneira porque ele se sentiu de algum modo, e esse sentimento se deu porque ele interpretou, ele teve algum pensamento automático a partir de alguma situação, certo? Só que essa interpretação que ele teve, esse pensamento automático, ele não veio à toa. Ele interpretou daquela forma, diferente de um outro, e não é todo mundo igual, ele interpretou daquela forma, porque ali dentro dele, ele já tem enraizado alguma crença. Essa crença é a última, né? No caso, a primeira ali que está mais enraizada, mais ali dentro. Mas ele tem as crenças intermediárias, que são as regras que ele colocou para ele. Se for assim, isso acontece. Se não for assim, eu sou desse jeito. Então, é o que faz ele pensar daquele jeito. Só que essas crenças intermediárias, elas também só existem, essas regras que o paciente coloca, essas pressuposições que ele coloca na vida dele, do si, só acontece porque mais enraizado ali, né, que é o mais enraizado, ele tem uma crença nuclear, né? Por exemplo, no caso que a gente vai ilustrar, fala de um fracasso. Então, se ele pensa que ele é um fracasso, todas as coisas que acontecem na vida dele, tudo que acontecer na vida dele, ele vai puxar lá dentro dele. Eu sou um fracasso e vai agir de acordo com aquela regra que ele fez e vai ter os pensamentos automáticos dele, sempre se sentir mal e assim por diante. Então, é sim esse círculo todo, né? Uma coisa que puxa a outra. Eu acho que se a gente for ilustrar, é um círculo ali, né? O paciente não sai daquilo exatamente porque ele tem uma crença nuclear negativa. Então, ele não consegue sair daquela situação, daquele sentimento ruim. Pode passar. Quase aquele pensamento ruminante, então? Oi? Fica quase aquele pensamento ruminante sobre as coisas? Isso. Ele pensou daquela forma, ele se sentiu mal e agiu de determinada maneira. Só que quando ele age daquela maneira, ele se sente pior ainda, porque é como se ele estivesse provando para ele mesmo que aquilo é verdade, que aquilo é real. Então, eu acho que o nosso trabalho ali é ir mostrando para o paciente que aquilo é disfuncional, né? Que aquilo não está legal, que não é bem daquele jeito, que não é o fracasso que ele pensa que é, mas também a gente vai ilustrar isso, como que a gente pode fazer para o paciente conseguir entender que não é bem daquela forma, que aquele pensamento dele está distorcido, que está disfuncional e que nem tudo é daquela maneira como ele está pensando. Os princípios do tratamento. Então, a terapia cognitiva, né, ela é colaborativa, porque sempre é em conjunto, o paciente e o terapeuta. Ela é estruturada, nós vamos colocar a estrutura dela aqui, então tem toda uma estrutura que a gente segue, uma linha que a gente segue. Ela é diretiva, então ela é bem direcionada, bem direta. Ela é baseada na conceitualização, que é isso que a gente está falando aqui. Ela
ela é baseada no aqui e agora, ela é de componente educacional, porque a gente ensina o paciente, nós ensinamos o paciente a ser o seu próprio guia, né? A partir dali. Então, ele não vai depender sempre de um terapeuta para conseguir entender a sua história, as suas interpretações. O terapeuta cognitivo-comportamental, ele vai ensinar o paciente. Eu coloquei ali dos transtornos mentais, porque a eficácia da TCC, ela é comprovada cientificamente com alguns transtornos mentais, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtornos de personalidade. Ela é cientificamente comprovada, tá? E tem um prazo limitado. Então, existe um prazo, que eu também ilustro isso um pouquinho mais adiante. Então, pode passar, que senão eu fico aqui e vai ter mais coisa para lá. O sucesso no tratamento, ele vem de uma avaliação cuidadosa e de uma relação terapêutica sólida e empática, né? Se nós temos uma avaliação cuidadosa, a gente tem sucesso no tratamento garantido. A gente avalia cuidadosamente, uma relação sólida e empática, né? Se colocando ali no lugar do paciente e estabelecendo tudo certinho. Aqui tem a estrutura da TCC, tá? Eu acho super complicado seguir isso assim tão certinho, mas eu acho que conforme a gente vai pegando o jeito, eu acho que passa a ser mais fácil. Que para a gente que não tem tanta experiência, parece tanta coisa, né? Numa sessão só, pouco tempo. Mas a estrutura da CCC é isso. A cada sessão existe a verificação do humor. Então, sempre que o paciente chega ali no consultório, a gente vai fazer uma verificação de humor, né, nele, né, como que ele está naquele momento, pode fazer assim, uma escala, né, de 0 a 10, como você está se sentindo. Tem uma agenda da terapia. O que é essa agenda? É colocado ali na agenda o que vai ser trabalhado na terapia. Existe a revisão da tarefa proposta na sessão anterior, porque toda sessão é proposta uma tarefa para o paciente realizar em casa, tá? Então, em toda sessão, o que a gente vai fazer? Fazer uma revisão dessa tarefa, se ele fez, se ele não fez, como que foi, né? Quais foram suas dificuldades, o que foi fácil, o que não foi, e trabalhar isso mesmo. A hierarquia dos assuntos da sessão, eu acredito que para não ficar uma coisa julgada, o paciente começa falando de uma coisa, termina falando de outra, e na hora que a sessão acaba, parece que a gente não falou sobre nada. Então, eu acho que essa hierarquia, o paciente traz sobre o que ele quer falar naquela sessão e uma hierarquia do que é mais importante para ele naquele momento, o que é mais importante para ele falar. E a gente começa por essa hierarquia. Discutir, né, os elementos da agenda, que é o que está na agenda ali, o que a gente programa para fazer com ele. Estabelecer uma tarefa para a semana relacionada ao trabalho na sessão. Então, depois que faz toda a sessão com o paciente, depois que fala com o paciente, a gente propõe a tarefa da semana para ele. A revisão de humor no final da sessão. Então, depois que se fez a sessão, a gente pergunta para o paciente como ele está se sentindo naquele momento, tá? Para a gente conseguir perceber o quanto aquela sessão valeu para o paciente em relação a isso, se ele está mais tranquilo. Nós vamos ver também na ilustração seguinte, que a gente pergunta em algum momento para o paciente o quanto ele acredita nas coisas que ele está falando, o quanto aquilo é importante, qual a intensidade da dor que ele está sentindo, de tudo isso. Então, a gente pergunta no final da sessão, depois de tudo que a gente conversou, né? Eu acredito que seja assim, tá? Eu nunca fiz essa estrutura, mas no final da sessão a gente pergunta, depois de termos conversado sobre isso, como que você está se sentindo agora, né? Revendo toda essa situação, olhando com outros olhos, outros pontos de vista, como que você está se sentindo? E consideração do que está levando de útil da sessão. Eu acho que seria o feedback mesmo do paciente, né? O que ele está levando de útil? O que ele aprendeu naquela sessão? Sobre tudo que a gente conversou, o que ele aprendeu? E feedback de como ele se sentiu durante a sessão e se algo foi desconfortável. Eu acho que é tipo tocamos na sua ferida, né? Algo foi desconfortável para você,
enquanto a gente estava conversando, a gente falou sobre alguma coisa no qual você não se sentiu confortável, e algo que gostaria de trabalhar e não foi trabalhado. Então, quando o paciente fala assim, eu gostaria de ter falado do meu marido, mas não deu tempo. A gente coloca ali na agenda para depois a gente fazer essa continuação. Então, é toda essa estrutura, tá? O transtorno depressivo unipolar, que fala sobre o prazo limitado, tá? Sobre as sessões limitadas terem um limite. No livro coloca sobre isso. Eu não sei se isso é uma regra, se a gente tem que seguir como que funciona, mas no livro estava colocando que funciona mais ou menos de 15 a 20 sessões semanais, né, no período de 6 meses, divididas no período de 6 meses, uma duração de 45 a 60 minutos. Nos últimos 2 meses desses 6 meses, as sessões passam a ser quinzenais, e depois desses 6 meses, algumas sessões de reforço por 2 ou 3 meses, quando ocorre o término do tratamento, que é quando a gente dá a alta para o paciente. Pode passar. Aí são os componentes e técnicas, são algumas das técnicas da TCC, tá? Que é a psicoeducação, que é onde que a gente falou na primeira aula sobre isso, que é a gente ensinar o paciente sobre aquilo que a gente está falando. A identificação, avaliação e modificação de pensamentos automáticos e crenças, que é onde a gente vai identificar os pensamentos, avaliação e pensamentos automáticos do paciente e fazer essa modificação, né? Identificação das distorções cognitivas, né? O que é essa distorção no pensamento do paciente? O controle de atividades da agenda, utilização de cartões de autoajuda, realização de tarefas cognitivas e comportamentais entre as sessões, que são as tarefas de casa e durante a sessão, a exposição hierárquica, né? O que é mais importante para o paciente falar nas sessões, o ensaio cognitivo, a dramatização, o exame de vantagens e desvantagens, o aprendizado de manejo de tempo, e revisão. Gente, isso aqui eu não sei, tá? Eu coloquei porque está no livro, mas eu realmente não sei o que é, procurei não. É revisão de videotapes da sessão. Alguém sabe o que seria isso? Depois a gente pode perguntar para o professor, né? Não sei, anotar para a gente perguntar para algum professor. Será que não seria uma Tem alguma que foi abordado durante a sessão? Oi? Será que não seria uma revisão do que foi abordado durante a sessão? Ai, não sei se eu levei ao pé da letra ali videotapes, né, da sessão, mas pode ser que sim, seja um feedback, né? Eu lembro Ali de sobre ter o que lido foi uma vez abordado. que era gravado algumas sessões na época do Beck, então talvez seja realmente rever as Seja gravações. videotapes mesmo. Né? Eu fiquei pensando mais sobre alguma cena que surgiu, alguma cena específica, assim, não sei. Alguma coisa que o paciente trouxe. Alguma coisa mais marcante, assim, alguma cena, alguma memória mais consciente, assim, alguma vivência que ele teve, que pode ter sido significativa. Alguém colocou no chat que é sessão gravada, é quando são gravadas. Jaine, né? Vamos lá, que pediram para a gente não se esquecer do horário, né? O tratamento irá envolver avaliação, identificação de problemas, delimitação do foco. Então, a TCC, gente, é muito focada, tá? Sempre tem um foco. Conceitualização elaborada de forma colaborativa, intervenção, diminuir frequência de pensamentos automáticos, negativos e ruminações, identificação, questionamento e revisão de pensamentos negativos, identificação e questionamento de regras, suposição, buscando testar alternativas para reduzir a vulnerabilidade do indivíduo e a prevenção de recaídas. Essa identificação e questionamento de regras, suposições, buscando testar, é quando a gente vai colocando ali com o paciente, mostrando para ele que o jeito que ele está pensando não é tão funcional assim. É quando a gente mostra para o paciente que não, isso aí está disfuncional, não é 100% assim que acontece, né? Pode passar. O caso clínico, tá? O nome da pessoa é Carla.
Estado civil, solteira, 32 anos, ela tem ensino superior completo e a profissão dela é secretária. A queixa dela é que ela sente-se deprimida. Ô, gente, eu vou tentar ler mais rápido tudo isso, tá? Para poder dar tempo. Sente-se deprimida desde que o namorado rompeu a relação dela há 3 meses. Ela tem insônia, pessimista e não tem ânimo. Conforme eu for lendo, você pode ir dando enter que vai caindo as frases, tá, André? Carla relata... Não, pode voltar. A hora que eu terminar. Aí, Carla relata seu encontro com o ex em uma festa no final de semana. O terapeuta pergunta: o que você pensou quando encontrou seu ex-namorado na festa? A paciente responde: pensei que ninguém nunca vai gostar de mim e que não deveria ter ido à festa, me senti uma boba. O terapeuta: você pensou então, ninguém nunca vai gostar de mim, não deveria ter vindo à festa, sou uma boba? A paciente disse que sim. Terapeuta: e como você se sentiu ao pensar isso? Ansiosa e triste, tão triste que resolvi ir embora. O terapeuta: seria então... Pode passar. Aqui é um mapinha, tá? Seria como se fosse um mapa. O terapeuta faz um registro dos pensamentos disfuncionais para conseguir identificar na paciente de acordo com o que ela trouxe para a sessão. Então, a situação foi encontrar um ex numa festa. O pensamento automático foi: ninguém nunca mais vai gostar de mim, não deveria ter vindo à festa e sou uma boba. O sentimento que ela teve foi de tristeza e ansiedade, e o comportamento que ela teve foi ir embora da festa. Pode passar. Conexão entre pensamento, sentimento e comportamento. O registro da situação seria o registro dos pensamentos disfuncionais, que é aquilo que a gente fez, tá bom? Qual é a conexão sobre o que o paciente está trazendo para a gente? Pode passar. O terapeuta: qual o pensamento que mais te incomodou e fez você se sentir triste e ansiosa quando viu seu namorado na festa? Foi, sem dúvida, o pensamento de que ninguém nunca mais vai gostar de mim. O terapeuta: quanto você acredita realmente nisso de 0 a 100%? O paciente: 100%. Pode continuar. Aí eu só fiz uma ilustração, tá? Aí ela viu o ex, pensou ninguém nunca mais vai gostar de mim, se sentiu triste e foi embora da festa. Pode passar. Aqui, o terapeuta, olha só o que ele fez. Ele começou de um jeito o registro, mas ele foi anulando para ver o que era mais importante para o paciente, o que faz mais sentido para o paciente. Porque o paciente vai trazendo muitas coisas e a gente vai eliminando para chegar nas profundezas mesmo, tá? Então, a situação foi que o namorado rompeu o relacionamento com ela, o pensamento automático foi: ninguém nunca mais vai gostar de mim, ela acredita nisso 100%, quanto ela acredita nisso. O sentimento dela é de tristeza e desânimo numa intensidade 10, e o comportamento foi ir embora da festa. Pode continuar. Pode continuar. E ninguém nunca mais vai gostar de você. Significa o que a seu respeito, né, Carla? Paciente: que sou um fracasso. Terapeuta: então, pessoas que não têm parceiros são fracassadas? O paciente: sim, ter alguém é algo muito importante para mim. O terapeuta: por que pessoas que têm parceiros, o paciente continua, são felizes e dão certo na vida, são bem-sucedidas? O terapeuta: então, dentro dessa lógica, parece que existe uma regra, não? Caso você não concorde, me corrija. Pessoas que... Volta uma para mim, André. Pessoas que têm um relacionamento afetivo são bem-sucedidas. E pessoas que não têm um relacionamento afetivo são fracassadas? O paciente: acho que sim, é isso que eu penso. Pode passar. Volta um. Então, a situação... Pode ir. A situação foi o término, pensamento, isso, emoção, continuo. Aqui, ó, eu vou direto para o conduta, tá? Depois ir embora para poder terminar isso, que vai precisar ir para a aula. A crença intermediária, que a gente falou aí, olha só, ela criou uma regra, que pessoas que têm um relacionamento são bem-sucedidas e as que não têm são um fracasso.
Então, ela fez uma pressuposição em cima dessa regra que ela criou, que se eu tenho um relacionamento, quer dizer, essa é a regra, né? Se eu tenho um relacionamento, eu sou bem-sucedida. Se eu não tenho um relacionamento afetivo, eu sou um fracasso. Então, qual que é a crença nuclear dela? Eu sou um fracasso. Então, quando ela não consegue ter tudo aquilo que ela quer, né, que é a relação, ela se sente um fracasso. Pode passar. Como Carla interpreta as situações de seu cotidiano? Olha só, como que a Carla interpreta a situação do seu cotidiano? Ela tem uma visão absoluta de sou um fracasso. Então, ela tem um viés interpretativo da realidade dela. Toda a realidade dela, ela interpreta embasada na visão de que ela é um fracasso. Então, o resultado disso é da ativação das crenças negativas a respeito dela. Ela ativa tudo isso por causa da crença negativa que ela tem. E a revisão é verdade ou não? Carla é ou não um fracasso? O trabalho do terapeuta vai ser tentar mostrar para a Carla que ela não é um fracasso, né? Que é a revisão que a gente faz com o paciente, depois que ele traz tudo isso para a gente vai revisar com ele. Pode passar. A Carla que criou, pode passar isso daí, porque é muito repetitivo. Aqui, ó, o paciente vai fazer, o terapeuta faz um questionamento com ela socrático para tentar mostrar para ela para ela tentar acreditar menos de 100% naquilo, né, na realidade dela. O terapeuta pergunta, então você seria um fracasso por quê? A paciente, levei um fora do meu namorado, me sinto um fracasso, não consigo fazer as coisas direito, minhas festas não dão certo e meus alunos dormem em minhas aulas. Vamos ver então, Carla, você levou um fora do seu namorado. Você já teve outros namorados? A paciente disse que sim. 3 que eu me lembre, mas o João quando eu tinha só 15 anos. Quanto tempo eles duraram, Carla? Eu namoro por bastante tempo, pelo menos 2 ou 3 anos cada um. O terapeuta, o fato de você ter se envolvido em 4 relacionamentos anteriores, a gente interrompe assim? Como que faz? Não sei como que funciona, Vitória. Oi, gente. Então, o professor está precisando que vocês vão para a supervisão. Vocês podem deixar, talvez, esse pedacinho que ficou faltando para o próximo encontro e fazer um encerramento ali nos primeiros minutos para poder iniciar um novo capítulo. O que vocês acham? Pode. Ou manda também esse link para a gente poder ler depois, né? Isso também, vocês todo podem mundo que compartilhar for fazendo materiais. isso, ia ser legal. Tá, então a gente consegue concluir na próxima aula? No próximo grupo? Se for necessário, podem sim usar mais esse tempinho. E também, se vocês tiverem dúvidas que ficaram desse encontro, vocês podem estar tirando com o professor amanhã também na aula. Não tem problema. Então tá. Porque agora aqui o que falta, na verdade, é só a ilustração de como a Carla chegou nas crenças e o da Amanda. Certo. Então tá, foi muito legal o encontro, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Parabéns pelo empenho. Eu vi que a equipe se empenhou bastante nos materiais, nos conceitos e também muito legal a participação de vocês. Muito obrigada. Desejo uma ótima supervisão para vocês. E agora vocês vão para outro link, né? Não confundam os links. E até o próximo encontro do grupo de estudos. Boa noite. Show. Obrigada, pessoal. Obrigada.